Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Me chamo Dan Oliveira, eu sou artista paraibano, formado em teatro pela Universidade Federal da Paraíba. Atuei como arte socioeducador pela rede pública de ensino numa instituição com jovens e adolescentes privados de liberdade, na unidade mais conhecida aqui na João Pessoa, na capital, como CEA. Trabalho no ensino das artes há 10 anos. Como ator, desenvolvi um trabalho muito bacana, né, modéstia à parte, de ativismo na rua. É uma arte conhecida como estátua viva. Agora chegou o momento de falar da dança, de como é que ela conseguiu chegar no meu fazer. Ela veio completamente atrelada ao teatro. Ministrei cursos e workshops em alguns estados aqui do Nordeste. No decorrer dessa minha carreira de 10 anos aí de estrada, eu sou apto a fomentar, né, a focalizar algumas danças de cunho comercial, como o jazz funk, o voguing e o stiletto dance. Também trabalho as danças de cunho afro-brasileiro, de cunho popular, as danças populares brasileiras. Também trabalho com as danças orientais, a dança do ventre e a dança do ventre tribal, e a dança contemporânea. Um dado bastante importante na minha carreira foi quando eu dirigi, não só dirigi, mas como coreografei um flash mob, um marketing de guerrilha junto com uma loja de semi-joias, que foi o flash mob Primazia. Foi um momento muito especial na minha vida porque eu pude trabalhar e vivenciar vários corpos, trabalhar com várias pessoas, então foi um desafio muito grande poder ter essa experiência de alguns prêmios como melhor dançarino, melhor coreógrafo pelo Sesc. Sou agente cultural, faço esse resgate das danças populares brasileiras, faço esse resgate da dança afrocêntrica, da dança afro-indígena brasileira. No ano passado, no ano de 2019, no começo desse ano, em 2020, eu consegui abrir um estúdio de dança, e pude fomentar todas essas informações supracitadas, todas essas modalidades de dança. Foi incrível a vivência, mas com essa pandemia meu estúdio teve que fechar. Fizemos, né, foi uma grande perda, foi difícil pensar, né, e sentir, mas estamos aí, né? Foi bem penoso, não só para mim, mas para várias pessoas, esse momento pandêmico em que várias portas tiveram que se fechar. Chegando nas artes visuais, aí não tem como. As artes visuais, ela tá comigo desde sempre. Desde pequenininho, ela anda comigo. Quando eu tava, sei lá, riscando as paredes, não queria estudar, não queria escrever, só queria saber de desenhar. Minha mãe já tava ficando louca porque não sabia o que fazer, não sabia como administrar esse ser criativo que só sabia querer saber desenhar e riscar, e não queria saber de escrever, não queria saber de estudar. Momentos estes em que a internet era muito difícil o acesso, eu estava ali no começo e tal, nessa transição, né, da internet vir. Então muita coisa que eu consegui adquirir foi autodidata, muita coisa mesmo. Quando eu vivia, né, esse momento de 5 anos de formação, eu estava ali procurando fazer figurino, croquis, desenhos, né, dos figurinos, pensando no cenário, tentando produzir cenários, fazendo maquetes, máscaras teatrais, máscaras expressivas, bonecos de vara, bonecos de luva. Então eram muitas coisas que a gente vivia, era um leque gigantesco de possibilidades que a gente estava ali vivenciando, e nesse processo, né, nesse processo todo, eu me via pintando as pessoas, pintando os atores, entendendo o caminho aonde a gente poderia passar da maquiagem social, que é difícil a maquiagem social, a maquiagem transformadora, mas ainda quando a gente começa a pensar na maquiagem artística, naquela maquiagem que a gente consegue envelhecer esse rosto, consegue
simplesmente deformar esse rosto apenas com maquiagem, com prótese. Então as artes plásticas e as artes visuais, elas estão ali comigo e vivenciando todo esse momento teatral o tempo inteiro, até hoje. Nesse caminho todo, antes, né, quando eu estava ainda nesse caminho da internet, eu consegui atinar para a aquarela. Sei lá, eu vi assim, eu acho que eu posso. Eu não tenho dinheiro para comprar uma tinta a óleo, eu não tenho dinheiro para comprar outros materiais nesse momento, então eu acho que eu vou começar por uma aquarela. E comecei pela aquarela para uma aquarela escolar. E aí foi nesse momento em que eu comecei a pintar histórias, porque a aquarela ela me possibilitou também ir junto no mesmo fluxo que eu fazia com a dança e com o teatro. Levar esse caminho para a rua, levar essa arte para a rua. E aí foi nesse momento em que eu levava todas as minhas aquarelas para lugares turísticos aqui da Grande João Pessoa, aqui da capital joão pessoense e também de Pernambuco, Natal. E aí era um momento muito gratificante porque saía, né, para os gringos chegavam, vinha aquela aquarela e pagavam o valor que eu pedia, então era muito incrível. Rolou muita repressão nesses momentos também, momentos da vida de artista de rua. Na adolescência, eu não continuei, né? Eu enveredei para um momento muito louco e muito importante para eu entender o mundo como ele é. Eu vendia artesanato hippie, artesanato indígena, hippie, enfim. E aí eu produzia esses materiais, produzia de forma sustentável, de maneira orgânica, só usava um arame para fazer os anzóis dos brincos, mas fazia vários adornos, né? Pulseiras, colares, tornozeleira. Bom, já falei muito sobre mim, mas agora vamos para a real. Vamos começar a aquarelar. Meu Deus, como é que a gente vai começar essa aquarela? Bem, antes de começar para o vamos ver, vamos conversar sobre esse pigmento tão específico, tão delicado e tão bonito que é a aquarela. É uma técnica muito antiga, milenar, e sua principal característica é a transparência. Como o próprio nome indica, ela é uma tinta à base d'água. Evaporada a água, o pigmento tem sua forma sobre o papel, né? Através de alguns adicionais, como fixadores, alguma coisa para colar aquilo. A aquarela é a técnica do acaso. Então você está sempre suscetível a erro. Se acontecer algo que foi completamente diferente daquilo que você estava pensando, então deixa fluir. Ela é água, ela é movimento, tá? Ela é expansão, ela é contenção. Ela é a maneira mais intuitiva de se colocar perante o desenho e a pintura. Durante o trabalho, a gente deve prestar muita atenção em várias especificidades. Primeiro, você deve prestar atenção na escolha dos seus materiais, nos materiais que você vai usar, nos pincéis que você vai usar, no papel que você vai usar, se você vai usar uma tela, né, se você vai fazer, em que técnica que você vai fazer, quais materiais, os adicionais que você vai ter que usar para deixar aquela aquarela o seu toque, a sua marca. No mercado existe uma infinidade, hoje em dia, de materiais aquareláveis. Existe lápis aquarelável, aquarela em gel, líquida, em pasta, tá? Então existe uma infinidade e de livre acesso. Não precisa comprar agora um material profissional, não precisa, por favor. Você pode obter bons resultados com outros materiais super importantes que você precisa se ater. São coisas muito simples, como um pouquinho de um pedacinho de papel higiênico para você poder tirar o excesso. Você não gostou muito, tem muita tinta ali, você vai, tira o excesso, você coloca outra tinta por cima, e aí o papel higiênico vai ser muito útil. Você pode também utilizar escova de dente. Aquela escovinha velha, você pega, você tem como dar uns efeitos muito bacanas, que é super importante ter, e a gente vai adentrar em alguns truques que a gente pode poder fazer com alguns materiais
em mãos e que não é tão caro. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos adentrar nesse universo aquarelável de ser e pintar. No tutorial de hoje eu vou dar um leve trecho sobre o que a gente pode fazer em degradê, mas vai ser bem rápido, vamos logo que o tempo tá voando e esse vídeo vai ficar muito longo. Vou desaparecer aqui da tela e vou ficar aqui só minha mão e a gente vai conversar junto, tá? Vamos para a lista de materiais. Primeiramente, um recipiente para poder colocar a tinta, tá, galera? Para poder colocar o pigmento. Em seguida, um copo com água para você poder tirar o excesso, tá? Pincéis de variadas formas, de variados tamanhos, tá? Do fino ao grosso, tá? Do médio e vai aí intercalando. E a sua tinta, galera, a tinta que você vai usar. Eu tô usando aqui de uma marca específica. Borracha, lápis e todo o resto de material. Eu vou fazer uma resenha, tá? Para você entender um pouco das possibilidades que você pode adquirir com a aquarela e com as pinceladas diferentes que você pode dar. Escolha uma cor de sua preferência, uma cor que você goste, para a gente poder dar as primeiras pinceladas. Eu escolhi a cor azul, você escolhe a cor que você quiser. E aí eu dou uma leve passada na diagonal sobre o papel. Essa é a primeira observação. Como você observa o movimento da tinta? Eu apenas adicionei a cor sobre o papel, sem a adição de água antes, tá? Essa é uma primeira técnica. Pega aquele copinho com água, mergulha o pincel nele e aí em seguida, com esse excesso de água, coloque em cima da pintura do pigmento que você acabou de colocar sobre o papel. E vai dando esse degradê. Observa que a gente, quando passa a água e vai espalhando a tinta, ela vai formando esse degradê. Um item super importante que a gente não pode deixar de ter em mãos ou no nosso colo, ou em qualquer lugar aí onde a gente vai estar fazendo a pintura, é a questão do tecido. Pega um tecidozinho para você poder tirar excesso de tinta e poder tirar excesso de água dos pincéis que você for usar, tá? Eu aqui nesse momento estou tentando dar esse tom de degradê para que você entenda que com risco, né, a gente pode obter um degradê com a adição de água. Ah, Dan, eu quero fazer mistura de cor, quero fazer degradê, como é que eu posso fazer? Eu aqui vou adicionar um tom de vermelho. E agora a gente faz do mesmo jeito que a gente fez com o azul. A gente passa o traço, espera ver se botou muita tinta, coloca o pincel na água, tira um excesso um pouco dessa água, não coloca muito encharcado e em seguida passa sobre a tinta, tá? E observa como você pode fazer a expansão, como você pode fazer esse degradê. E vai puxando. E ao mesmo tempo, você pode observar que você pode misturar o azul com o vermelho. A junção dessas duas cores dá roxo. E aí você pode observar e experimentar a junção, a mesclagem, como você pode mesclar essas duas cores e obter uma outra, tá? E aí você vê esse degradê entre roxo, vermelho e azul. Outra possibilidade, outra técnica, como você pode utilizar de várias formas a aquarela é você colocar água primeiro sobre o papel, tá? Eu vou demonstrar aqui, vou colocar o pigmento vermelho e olha como fica diferente a expansão. Olha só, você começa a observar que o vermelho expande diferente quando a gente posiciona, né, a tinta sobre o papel já com a água antes. A gente tem uma outra transparência, uma outra expansão desse pigmento maravilhoso. Outra possibilidade incrível é a utilização de pincel ou de escova para fazer umas gotículas, um orvalho sobre o desenho. Eu vou demonstrar agora para você. Coloca a tinta sobre o pincel ou procura umedecer o pincel com tinta. Vem com ele assim, tá? Ó, observa, o pincel tá encharcado com água. E em seguida eu vou dando batidinhas, ó,
bem simples. E esse efeito, gente, fica incrível. Eu amo dar esse efeito nos meus desenhos. Amo, 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 amo isso. Fica incrível, galera. Sabendo dosar, você consegue dar uns efeitos maravilhosos. Iremos começar nossa aquarela fazendo um esboço de um olho, tá, galera? Então, eu vou pedir para você começar a pegar o papel e tentar esboçar um olho, tá bom? E aí você faz de livre e espontânea vontade, não precisa tentar acertar milimetricamente não. Eu vou fazer a minha maneira, tá? Eu vou começar tentando arquear, fazer primeiro o formato do olho. Vou continuar tentando fazer dando os primeiros riscos, sem medo, sem pressa, tá? Vai dando as primeiras riscadas, sem pressa, sem pressa. Vai indo, vai tentando dar o formato do olho. Eu costumo tentar ir direto, sem fazer esboço, tá? É só para a gente ter uma noção de como a gente vai desenhar esse olho. Já diretamente para o globo ocular, tá? Vou deixar aqui a câmera, posicionar a câmera e vou tentando, da mesma forma circular, eu vou tentando fazer. Desculpa, gente, a tremedeira da câmera, espero que você consiga ver, tá? Fazer um círculo. Da mesma forma, eu vou tentar fazer de dentro da pupila, tá? Desse globo ocular. E aí eu vou riscando, tentando dar essa forma circular, sem medo, porque depois eu vou colorir e a gente vai colorir junto. Espero que você consiga acompanhar e que consiga desenhar junto comigo, tá? Não se preocupa, vai deixando fluir esse olho, vai tentando agora riscar o côncavo. Eu vou tentando dar esse risco para tentar fazer o côncavo dos olhos e deixando fluir, tá? Sem muita necessidade. Agora eu vou começar a passar um pincel umedecido com água em toda a região do olho, tá? Se você está com papel apropriado, perfeito. Se você achar que deve colocar mais água, coloca mais água. Eu acho que devo colocar um pouco mais de água para poder dar um efeito de base numa cor, tá? Escolha a cor que você preferir. Eu escolhi o azul. Escolha a cor que você mais gosta para iniciar e ter a base. Eu estou espalhando um pincel umedecido com água e em seguida eu vou aplicar o pigmento, tá bom? Agora você consegue ver a expansão da tinta já com a água, né, anteriormente. Vai passando sem medo, vai vendo como a aquarela ela dá essa expansão completamente natural, tá? Vai observando, vai passando essa tinta. Se você quiser dar mais expansão, se você quiser que esse olho tenha, né, mais expansão de tinta, vai espalhando mais. Em seguida a gente vai começar a fazer esse degradê, umedecer o pincel, dar uma enxugadinha no tecido e vai passando, dando esse degradê, fazendo aquele degradê lá do início, tá, gente? Vamos exercitar. Vai puxando a tinta, vai dando circuladas, pinceladas circulares, e assim você vai indo. Vai indo, vai curtindo, vai deixando a tinta fluir. É para isso que a gente está aqui, para a gente ter o contato inicial com a tinta, o contato inicial com esse pigmento maravilhoso. Eu vou começar a botar um pouco mais, colocar um pouco mais de azul. Eu não estou mudando o tom, tá? Eu só estou aplicando um pouco mais de tinta, sem me preocupar ainda com esfumar. Então eu aplico a tinta e aí começo com a adição de água, dando mais uma camada sobre essa tinta base de azul.
Não se preocupem, gente, a gente vai começar a fazer camada por camada e trabalhar luz e sombra a priori com um pigmento só com o azul. Agora eu coloco um azul um pouquinho mais escuro aí nessa região do côncavo, tá, do olho, e vamos trabalhar o degradê sempre, tá? Vamos deixar isso mais esfumado e mais no degradê possível. Eu vou tentar também passar um pouco na região de baixo. Vou tentando aí espalhar, não com muita água, tá? Água em excesso é demais, dependendo do papel que você esteja, pode enrugar a folha, tá bom? Se não for um papel apropriado, agora nesse momento eu vou usar um pincel bem fininho, tá? Para poder dar os detalhes, e com água, só com água, eu vou aplicar essa água na metade do olho, de dentro do olho, tá? Para em seguida colocar o pigmento. Eu vou aplicar o pigmento cinza, mas se você tiver o cinza, aplica. Se não tiver o cinza, aplica outra cor, gente, tá? Aplica mesmo o tom de azul, mas tira o excesso, tira bastante excesso, deixa ele bem clarinho, tá bom? E é isso. Vai sem medo. Agora eu tô passando um pouquinho de água no centro da pupila, né? E aí eu vou trabalhar um tom desse olho, um mel, tá? Para isso eu tô usando um dourado, tá? Um creme no centro do olho. Em seguida, eu vou pedir para você tirar o excesso da tinta e deixar o pincel mais aquoso. Tira o excesso, não deixa com muita água e vai espalhando no globo ocular essa tinta de início. E aí, sem medo, vai espalhando e vai fazendo a base, tá? Vai fazendo a base, vai espalhando essa tinta, vai espalhando sobre todo o globo ocular. E aí você tem uma base inicial do seu olho. Se você quiser usar qualquer cor, você pode usar qualquer cor. Vou preenchendo com um pouco mais de cor e vou passando esse mesmo tom com mais cor, mais ênfase nas bordas do olho, tá? Para dar essa naturalidade. E aí, ao mesmo tempo, a gente vai dando essa naturalidade e o efeito de luz e sombra que nós temos no nosso olhar. Muito tranquilamente a gente vai tentando deixar esse degradê. Se não tá degradê, tenta. Se você achar que tá bom do jeito que tá, do jeito que aconteceu com a sua aquarela que você tá aí, beleza. Agora eu vou colocar um tom mais escuro na borda, tá? Um pouquinho mais escuro, bem mais escuro. Você tenta colocar um tom que você achar melhor. E aí, sem medo de errar, eu vou passando delicadamente nas bordas do olho. Delicadamente, sem medo. Vai experimentando em casa. Aproveita para observar, mas vai experimentando junto. Com aquela técnica que a gente, acabou de aprender, vai esfumando delicadamente, sem medos. Geralmente sempre vou enfatizar sem pressa, galera. Vai tirando o excesso e vai espalhando para não ficar tão marcado essa tinta. Observa bem como está ficando. Espera a tinta secar se você quiser. Se você tiver o auxílio de um secador, melhor ainda. Agora eu vou colocando o mesmo pigmento marrom em toda a borda da pupila para em seguida fazer o mesmo processo. Esfumar, tá? E deixar esse olho mais natural possível, sabendo que a aquarela ela tem já o seu jeito, a sua transparência. Agora eu vou aplicar um tom de azul na pálpebra, um pouquinho mais forte, sem medo de ser feliz, e vou fazendo esse trabalho
de degradê, tá? Sem medo, gente. Não tem medo. Se ficar diferente do meu, não tem problema. Se você puder me mostrar, eu vou ficar muito feliz em ver o teu resultado. Agora, você vai espalhando até onde você achar que está interessante parar. Dosa isso e vai espalhando mais tinta, mais água. Se você está com um papel muito fininho, não vai botando muitas camadas, tá? Senão vai enrugar. Nesse momento, estou delicadamente dando mais uma base de cor na parte inferior e superior dos olhos. Sem medo, tá? Tô aplicando a cor, tô aplicando o pigmento e em seguida começando a fazer aquele trabalho de espalhar a tinta. E agora, sem medo de ser feliz, vou voltar. E agora, sem medo de ser feliz, aplica a tinta azul mais escuro, tá? Eu vou aplicando sem medo e você aí em casa aplica sem medo de ser feliz, gente. Essa é a ideia. Eu vou trabalhar um pingo, então é como se eu estivesse fazendo esse olho chorar. Vamos fazer o seguinte? Vamos unir as duas cores que a gente trabalhou inicialmente? Eu estou unindo agora, sabendo que o vermelho com o azul vai dar roxo, então eu vou ter 3 cores aí dentro dessa ilustração. Vou espalhando o pigmento sem medo, aonde eu quero. Se você quiser espalhar em outros lugares, coloca também, tá? É a teu desejo. E aí eu vou espalhando, vou dando mais toque de cor e água. Vou fazendo essa mesclagem de cor até aonde a aquarela por si só, até por onde essa marca que você está usando vai rolar. Eu vou adicionando, fazendo os cílios com o preto. Cuidado, gente, com o mesmo pincel fino, vai trabalhando essas pinceladas finas para dar esse tom de cílio. Vai sem nenhum problema, vai fazendo essas pinceladas para cima, puxando, até terminar toda a circunferência do seu olho. Eu vou deixar esse toque mais feminino e eu vou puxar um delineador, um olhinho de gato com um preto. Lembrando que você tem que ter muito cuidado com o preto, ele é muito forte, costuma ser forte, tá? Vou brincar um pouco mais com ele, esfumar e começar a finalizar. Nesse processo de finalização, aproveita para aguçar a sua intuição. Aproveita esse momento para ver como é que está a sua pintura, a sua primeira pintura, o seu primeiro contato na aquarela. E olha que hoje, só nessa aula, você conseguiu aprender bastante coisa. Como desenhar, como aplicar a cor, quais as formas de aplicação de cor na sua pintura, no seu desenho, na sua ilustração, como fazer o degradê, trabalhar luz e sombra, contorno. Aprendemos muita coisa hoje e espero que essa aula tenha contribuído e suprido alguma necessidade. Muito obrigado e até a próxima aula.